Muito boa tarde, boa noite para você ligado na tela da TV Buritis. Começa mais um Agrodebate, agora são 5 horas e 53 minutos pelo horário local. E no Agrodebate dessa sexta-feira, que tem ainda aí muito debate, por mais que o final de semana já está aí, ó, com o pezinho no jeito aí, a gente vai continuar debatendo sim, porque tem assuntos muito atuais. Inclusive, existe um paradoxo acontecendo dentro do agronegócio, pelo menos no aspecto mato-grossense. Você de casa já deve ter passado pela experiência das quedas de energia. Pois é, isso aí vem trazendo dor de cabeça para você que é da cidade. O comerciante pode ter dor de cabeça também, aliás, tem dor de cabeça. Se para a pessoa física que está em casa já é um problema, imagina para o comerciante. Mas para o produtor rural também é problema. A gente vai falar sobre isso e também vamos falar sobre a classificação dos municípios mato-grossenses entre os mais ricos do agronegócio, já que nós temos aí 36 municípios no ranking nacional como os mais ricos do agronegócio. E aí que está o paradoxo. Tanto dinheiro, muita riqueza nesses municípios, mas será que a energia elétrica, esse problema já não era para estar resolvido, já que tem tanta riqueza por aqui? É isso que a gente vai debater hoje aqui no Agrodebate. Então, vamos debater o agronegócio? Já começamos falando de dados, já que a situação dos produtores de soja aqui do estado de Mato Grosso, ela é bem preocupante. Pelo menos é o que diz a ProSoja Mato Grosso, que precisou ir até a Energisa convocar uma reunião junto à Energisa para que buscasse soluções, porque existem problemas gerados pelas constantes quedas de energia que principalmente esse período chuvoso, com ventos, enfim, trazem problemas e essas quedas aí que trazem quedas de energia e que traz problemas. Que tipo de problema? É isso que a gente vai debater, mas a ProSoja Mato Grosso, ela afirma que são fiações antigas, postes caídos e interrupções frequentes no fornecimento de energia que geram insatisfação entre os sojicultores que estão ainda mais preocupados com esse período chuvoso. Segundo a ProSoja Mato Grosso, os problemas comprometem o funcionamento de equipamentos essenciais para a atividade agrícola, como sistema de irrigação e armazenagem, além de apresentar riscos para a segurança dos trabalhadores. Ainda eu trago mais informações para você que está ligadinho na gente. Muitos produtores, como o Adalberto Grando, que ele é delegado coordenador da ProSoja Mato Grosso, relatam que a falta de resposta da concessionária de energia nos obriga, no caso, a concessionária a contratar serviços particulares para evitar paralisações. Vou chamando então o meu comentarista dessa semana, Bianco, vamos falar sobre esse assunto. É um paradoxo, né? A gente ter recebido a notícia de que Mato Grosso tem 36 dos 100 municípios, né? Pelo menos 36 dentro do ranking dos 6 municípios aí mais ricos do Brasil em relação ao agronegócio, e a gente ter tantos problemas com a energia, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu filho, tudo bom? Obrigado pelo convite de novo, estamos aí. Como você disse, é um paradoxo, né? É complicado. Vamos por itens. É um orgulho para nós, como tapuraenses, da gente estar entre os 30 melhores do agro brasileiro, né? Em contrapartida, Daqui a pouquinho eu vou falar os dados, né? Eu vou falar o dado de cada um, mas a gente vai deixar para daqui a pouco para falar todos esses dados. Mas a gente tem aí, a gente está numa classificação boa na frente de outros municípios, enfim. Isso. Enquanto isso, vamos falar da energia. A culpa dessa energia, dessa má qualidade da energia, é simplesmente por causa da Energisa, que é a nossa retransmissora daqui. Nós tivemos no ano aí de 2012, 13 ou 14, a sorte da gente ter um gestor no município de Itapurá, que foi o Luiz Reicoff,
ele foi atrás de se buscar redes dessas torres, não a rede trifásica com a 13.8, que vem de postes, e sim, ele trouxe uma energia de 34, que é essa de torres. Então, essas torres, elas nos dão menos problema. Por que, que a energia a 13.8, que é a trifásica de postes, nos dá mais energia, nos dá mais problema? Porque simplesmente esses postes, nós temos no início da chuva, nós temos muito ventos. Então, esses postes, eles caem. Existe também um grande problema que é o quê? A Energisa não faz uma prevenção, que é nessas redes, embaixo dessas redes, poderia-se fazer uma limpeza de árvores, ou em resumo, uma árvore dessas cai, automaticamente ela leva diversos postes. Essa árvore caiu aonde? Num banhado. A Energisa sabe que nós temos dois períodos, o período de seca e o período de chuva. Se ela fizesse um serviço preventivo da limpeza dessas árvores na época da seca, seria mais fácil de você entrar. Ela aguarda o período da chuva, ela aguarda para dar o problema, deu o problema, aí por que é que se demora tanto tempo para arrumar? O caminhão não entra, seja dentro da lavoura, onde caiu o poste, seja onde a árvore caiu no banhado, ou onde quer que seja, a dificuldade é muito maior para um conserto disso, muito mais demorado. Como o prefeito, o gestor nosso, Luiz, trouxe a rede até Tapurá de torre, isso eu estou falando mais em virtude dessa rede que vai mais para as fazendas, mais para o interior, daqui para na terra, ou para frente de qualquer uma dessas fazendas. Mas mesmo também vindo de Lucas do Rio Verde, nós temos uma parte que ela até que chega em Novo Eldorado, um pouquinho antes disso, nós temos também essa rede que é 13.8. Então, em resumo, quem é o culpado de tudo isso? A própria Energisa, que não investiu e não se faz. E não é só a Energisa, também o Brasil em si deixa de aplicar, deixa de ver que o nosso país cresce, e cresce muito em consumo disso, ou pelo menos na nossa região, no Mato Grosso, cresce muito. E aí eles não fazem um planejamento para que se tenha mais, que se tenha exatamente a quantia de energia que a gente precisa. Ou até mesmo trabalhando de uma maneira preventiva, né? Porque se existe a possibilidade de acontecer um problema, eu pelo menos penso assim, né? Se o problema está ali, eu já vou tentar pensar numa solução caso ele aconteça. Mas às vezes não é também o interesse da concessionária, né? Segundo, você acabou de falar um negócio que inclusive o diretor administrativo da ProSoja Mato Grosso, que é a maior interessada em resolver esse problema para o produtor rural, né? O Diego Bertual falou assim, ele enfatizou a necessidade de adequar a infraestrutura energética ao avanço tecnológico que ocorre no campo. O Mato Grosso está desenvolvendo, tem desenvolvimento de tecnologia, tem expansão tecnológica, está desenvolvendo muito, mas essa rede de energia parece que ela não acompanha esse crescimento. Foi exatamente o que você acabou de falar. Ele ainda fala assim, precisamos de maior capacidade e manutenção adequada. A falta de energia afeta armazéns, sistema de irrigação e o desenvolvimento sustentável das fazendas. Para ele, é fundamental que a energia elétrica se torne um suporte robusto para o crescimento do agronegócio e não um obstáculo. Às vezes no pensamento de cada um aí que nos assiste, a falta de energia está ligada ao ar-condicionado, na hora de dormir, etc. Mas ela está ligada diretamente com o funcionamento da nossa principal fonte de renda. Exato, Jussá. E também, se você pensar um pouco, a irrigação, a própria concessionária de energia do Brasil, eles incentivam a irrigação, ou eles deixam a irrigação funcionar somente nos períodos fora de pico. Ou seja, de 9 horas da noite até as 6 da manhã, eles incentivam o pessoal de irrigação a fazer isso. Porém, eles cobram um valor altíssimo dessa energia, a energia
no Mato Grosso é uma das mais caras do Brasil. Então, eles cobram uma fortuna e não dão a certeza ou o suporte necessário, porque você começa a irrigar. Aí agora caiu a rede de energia, aí você fica 3, 4 dias sem ter energia, automaticamente você perdeu. Não é que você perca a irrigação, porém, não está dentro daquele cronograma que estava planejado. Então, a Energisa ou a ANEEL, né, que é eu não sei se é ANEEL ou Anatel, que é quem ANEEL. cuida da energia, ANEEL, energia do É, Brasil. ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso. Eles deveriam fazer um trabalho mais preventivo, fazer aquilo que você acabou de falar, fazer um trabalho para que você tenha a certeza que você possa investir e ter a certeza da própria energia. Ainda Só em para outras acrescentar também, Jossá, só para acrescentar, nós estamos tendo muito no Mato Grosso a energia solar, né? A energia solar, ela está tendo, isso nos ajuda muito, né? Vamos dizer, se nós temos um consumo de um bi por dia, automaticamente hoje nós já estamos com praticamente 10% da energia nossa em energia solar. Mas ainda assim acaba ficando dependente da distribuidora, né? Porque essa energia gerada pela energia solar, ela é vendida para a concessionária. Tem alguns, tem dois modal, né? Tem um modal que você gera energia na tua própria casa, ou na tua fazenda, ou onde tu gera, e joga no transformador e consome ela aí mesmo. Aí se você tiver um excesso, daí você joga na rede, que a rede te compra e vende para outro. Ou, por exemplo, você tem duas atividades, duas casas, ou duas granjas, ou duas... Você gera energia numa granja, aí você gasta 50% dela nessa granja, o outro 50% o que você tem que fazer? Você tem que jogar ela na rede e a Energisa cobra um valor, não é um valor tão alto, mas cobra um valor para esse trâmite, para essa transação, ou para levar essa energia até a outra granja sua. Ainda falando das críticas, né, tecidas pela ProSoja Mato Grosso, né, o Bertual ainda destacou, né, foi uma conversa, uma reunião que aconteceu nessa última quarta-feira junto à Energisa, né, a ProSoja cobrando medidas aí da Energisa Mato Grosso. Daqui a pouco a gente vai falar do que a Energisa se comprometeu em fazer, que na minha opinião foi uma sabonetada aí. Eles pegaram e deixaram meio de lado, falou que ia fazer alguma coisinha, mas enfim, a gente vai tentar ainda falar com a ProSoja para saber como que eles saíram de lá dessa reunião, mas ainda falando dos problemas, tem a emissão de notas fiscais, por exemplo, ou pagamentos que devem ser feitos, porque quando a gente fala de notas ou de pagamentos de uma propriedade rural, a gente está falando de valores muito altos, né? Então, a cobrança de juros por causa de um dia de atraso, por exemplo, ela pode representar milhares ou centenas de reais. Um dia que você fica num armazém sem energia, primeiro, você não consegue carregar o caminhão. Segundo, se você carregar aquele caminhão que estava carregado até um pouquinho antes de acabar a energia, ele não consegue sair porque você não consegue gerar nota fiscal. Então, é um prejuízo monstro. A Energisa, ela, igual você falou, ela só fica enrolando, dando sabonetada mesmo. Aqui mesmo dentro da cidade, ontem à noite eu vi o bairro Cristo Rei sem energia num lado, o outro bairro Santo Cristóvão mais um pouco. Hoje de manhã estava vendo a granja do Júlio lá em Groslândia. Desde ontem à noite até agora à tarde, sem energia. E quem que vai ver se tem energia mesmo? Os próprios produtores rurais que têm que encaminhar e vistoriar a rede, ver aonde que caiu o poste, informar a Energisa e tal. Então a Energisa ela não tem pessoal capacitado, tem, mas pessoal suficiente para que dê esse trabalho, para que faça esse trabalho com urgência.
Eu vi lá nos Estados Unidos, nós estávamos vendo o negócio do furacão ali, né? Ficaram milhares de pessoas prontas para logo depois que o furacão passasse, o pessoal iria restabelecer energia e tudo. Eles têm, são gente que se planejam, são gente que deixam a coisa pronta. Nós aqui sabemos que vai chover em setembro, outubro até março. Na época da seca, ninguém, a Energisa não faz uma revisão numa rede sequer. Aí depois ela deixa cair a árvore na rede, o prejuízo é muito maior e, além disso, prejudica o consumidor. Você mencionou também, né, as granjas, né? Isso é um perigo muito grande para as granjas, principalmente de frango. Você que é produtor também, né, possui granjas de frango, pode até nos falar muito bem sobre isso, já que algumas horas sem a ventilação adequada pode matar como é que fala, um barracão inteiro de frangos? Jussana, nós tivemos um prejuízo enorme agora, há 15 dias atrás, na Granja Lagoa Azul, que eu não vou dizer que a culpa foi da Energisa, talvez a culpa foi de um disjuntor nosso mesmo, porque não se sabe direito, mas essas quedas que dão e que vão e que voltam, elas fazem com que os equipamentos seus fiquem prejudicados. Então, como que é o sistema de um aviário? Ele faltou energia. Nós temos um motor estacionário próprio, que é automático, que esse motor ele liga automático já. Se o motor não ligar, que tem uma falha lá no motor, as lonas derrubam as lonas ficam para ter uma ventilação. Mas mesmo assim, não se tem a certeza, ou sem uma ventilação adequada, ela tem uma probabilidade muito grande de morte. Um aviário, nós temos inicia-se com 32 mil, 33 mil aves e tem uma mortalidade aí de 3, 4%. Nesse aviário nosso, nós estávamos com 17 dias, então provavelmente teria morrido 1% disso daí. Então, nós teríamos uns 30 mil frangos nesse aviário. Houve uma falha. Isso foi bem no pico do calor, na hora do meio-dia, e morreram, não funcionou o motor, não funcionou, não caiu a lona, tudo morreram. Dentro de uma hora morreu 19.990 frangos, com 17 dias. Eles já estavam, assim, acima de 1 quilo. Então, isso né? É um prejuízo. 1 hora que ficou sem. O granjeiro, e tivemos o azar ainda que o granjeiro estava na hora de almoço dele, porque geralmente o granjeiro está dentro do aviário, por ali, daí também, vamos dizer, se fosse meia hora, teoricamente teria morrido menos, né? Mas... E só fazendo uma analogia aqui, para o pessoal de casa, né, para a pessoa da cidade, que às vezes não é um comerciante, não é um empresário, não é um empreendedor, você falou de ter motor próprio. Isso é justamente um investimento por conta de problemas que podem acontecer justamente com falhas na rede de energia elétrica, correto? Nós estamos justamente fazendo um trabalho preventivo. Aquilo que a Energisa não faz. A analogia que eu gostaria de fazer é, imagina você na sua residência, porque você precisa para sobreviver, por qualquer motivo. Vou até pegar exemplos de outras situações que a gente vê. Eu vi até em São Paulo recentemente, acho que foi ontem, que também está com correntes, faltas de energia em regiões por lá. Pessoas que precisam de ventilação mecânica, ou seja, por algum motivo, ela fica recebendo em casa cuidados médicos, aí precisa de um ventilador mecânico, né? Aquele equipamento todo para que a pessoa permaneça viva. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa como essa. Imagina, além de tudo que você tem que fazer, toda a dedicação que você tem, você ainda tem que ter um gerador, você comprar um gerador de energia elétrica para que quando aconteça uma situação como essa, você esteja precavido. Então é isso que acontece, né? Com o produtor rural, com o pecuarista, com o comerciante, sempre tendo que investir.
E fazendo uma crítica, inclusive, eu sempre vejo crítica de pessoas que, muito provavelmente, né, quase 100% de certeza, não têm experiência com investimento, porque criticam o empresário, criticam o produtor, criticam, mas não sabe o que cada um passa, né? A famosa pedrada nas costas, né? Se você colocar, principalmente do produtor rural, se você colocar, fazendo um pensamento assim, o produtor rural ele coloca aí em torno de 50 mil reais por hectare que ele joga lá na lavoura de adubo e semente, né? Esperando que chova, esperando que não dê algum outro problema. Então, às vezes a gente critica um produtor rural, critica a pessoas, mas a gente simplesmente a gente não sabe o que as pessoas passam. Tá certo. Agora eu vou falar o que a Energisa disse para a ProSoja nessa reunião. Na reunião, os representantes da Energisa se comprometeram a buscar soluções rápidas para minimizar os prejuízos dos produtores. Mas que soluções são essas? Talvez eles já teriam que saber, né? Eles também anunciaram a realização de um estudo para identificar os pontos que mais necessitam de melhorias na oferta de energia elétrica, com a expectativa de que as ações propostas tragam resultados concretos. Não estou de maneira alguma duvidando da competência dos representantes da ProSoja, mas eu acho que essa resposta da Energisa foi um pouquinho... acho que poderia, né, já ter um plano de ação, né? A Energisa, Jossan, a Energisa sabe de cor e salteado aonde que causa o problema. Todo dia falta energia no local. O que acontece? Todas as pessoas daquele local ligam no 0800. O dia que faltar energia na sua casa, você liga no 0800. A gravação já vai dizer: identificamos que na sua região está tendo um problema e que nós vamos solucionar dentro de 3 a 4 horas, está previsto a solução. Isso, se ele buscar, está no computador dele, ele já tem a região que dá mais problema, o que é que dá mais problema. O trabalhador da própria Energisa sabe de cor e salteado aonde que tem uma árvore mais alta, aonde que precisa de coisa. Eles simplesmente não querem fazer esse investimento preventivo. Isso causa muito mais prejuízo, falta de administração, causa muito mais prejuízo a eles próprios e para todos nós também. Como consequência para todos nós, né? Já que às vezes um trabalho preventivo poderia evitar muitos danos lá na frente. O que é esse serviço mal prestado, né? Que se é assim que a gente pode chamar, ou se não sabemos se existe aí um esforço da Energisa, mas o que nos faz parecer é que vai deixando, né? Mas ainda falando sobre isso, a gente vai falar sobre o paradoxo das falhas constantes na energia no estado de Mato Grosso, que vem trazendo prejuízos ao produtor rural, ao comerciante, a várias pessoas. Mas a gente muda de assunto falando justamente dessa, o que eu estou chamando, né, de paradoxo, que é uma divergência de ideias. Mato Grosso está aí com 36 municípios, que está entre os 100 municípios mais ricos do agronegócio no Brasil. Mato Grosso, mais uma vez, nessa lista das cidades, com a lista, né, com as cidades mais ricas aí do Brasil, quando se trata do agronegócio. Essa lista ela foi divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária, ontem, quinta-feira, e a análise baseia os dados da pesquisa anual do IBGE sobre a produção agrícola municipal. E eu já vou trazer para você que nos acompanha também os dados na lista. Em primeiro lugar está a nossa cidade vizinha aqui, Sorriso. Nós temos inclusive, quer ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidades. 6 cidades no ranking das 10 mais ricas, 6 cidades. Em primeiro lugar, Sorriso. Em terceiro lugar, no Mato Grosso, Sapezal.
Em quarto lugar, Campo Novo do Parecis. Em sexto lugar, Diamantino. Em oitavo lugar, Nova Ubiratã. E em nono lugar, Nova Mutum. Itapurá aparece em 27º lugar. 27º lugar nessa lista. Então, são números muito bons que representam a riqueza do nosso estado, né? É uma honra para nós, né, Jassan? Aqui de Itapurá, está em 27º. E tem mais uns números aí que logo que saiu a lista, eu fiz uma soma. Sorriso, o ano que vem vai perder a primeira posição, porque ele desmembrou Boa Esperança, né? Então, como Boa Esperança vai pegar uma boa parte da agricultura de Sorriso, então, provavelmente, muito, com certeza, Sorriso vai perder a primeira posição. Mas um fator que talvez a gente não se atenha, se você pegar que o município de Itapurá era formado por Itapurá, por Ipiranga e por Itanhangá. Se você somar o faturamento dos 3 municípios, nós ficaríamos em segundo lugar do Brasil. Nós estaríamos encostadinhos junto com São Desidério ali, né, ou junto com ultrapassando Sapezal, né? Porque Itapurá tem 3 milhões, 3 bi e 36. Ipiranga tem uma classificação melhor que Itapurá, tá? Acho que 25º, né? Ipiranga já é 3 bi. 24º, 3 bi, quase 3 bi 200. E Itanhangá, 1 bi, pô. Se você somar tudo isso aí, vai dar os 7.500 e pouco, que automaticamente ficaríamos em terceiro lugar na terceira colocação do Brasil. Mas que bom também, desmembramos. Aquele desmembramento que aconteceu, acho que Itanhangá, acho que a cidade são no ano de 2000. Anos, né? No ano de 2000 foi o desmembramento que se criou os municípios de Itanhangá e de Ipiranga do Norte. Então já os dois municípios saíram. Os 2 municípios saíram daqui de Itapurá, né? Municípios circunvizinhos nossos, além de Sorriso, que eu já citei, nós temos Nova Mutum também está bem classificada, né? Nova Mutum em 9º lugar. Aqui na nossa região também, nós temos Lucas do Rio Verde, que aparece na 20ª posição. Ipiranga do Norte, que aparece na 24ª, como eu já falei, Itapurá na 27ª. E Itanhangá, e Sinop aparece em 45ª, viu? Tá num número bem Itaporã abaixo. Antes, tá? Nova Maringá também. Nova Maringá tem um potencial grande também, Jossan. Ele tá classificado em 34º, porém a área deles é 1.500.000 hectares eles têm. Então, eu acredito muito que vão se expandir. Itapurá tem 460.000 hectares. Então, dificilmente que a gente vá... Talvez Itapurá vai crescer no PIB, mas na classificação não, penso eu. Por quê? Passado o 20º, porque nós estamos indo muito para o algodão, o valor agregado, o valor que dá 1 hectare de algodão, vamos dizer, o triplo do que dá o valor da soja. Então, em renda, talvez nós, para o ano que vem, a gente entre já num valor maior do que esses 3 bilhões e pouco aí. Porém, muitos municípios na nossa região, como Porto dos Gaúchos, Juara, ou mais ao norte, Alta Floresta, tudo estão se transformando muito em agricultura. E esses são municípios numa extensão assim muito grande, e automaticamente eles, dentro de 2 ou 3 anos, eles vão estar entre os 100 maiores também do Brasil. Vale lembrar que tem outros municípios, por exemplo, São Desidério, na Bahia, que entra aí nesse ranking, ele está em 2º lugar, inclusive. Ele corresponde aí a uma produção aí muito grande. Deixa eu ver aqui. São Desidério fica com a produção... O que eles produzem por lá, hein? Muito algodão, José. Lá é muito algodão.
o trecho de Barreiras, São Marizão. Desidério, aquela região de Formosa, por ali, é muito algodão. Formosa aparece na lista. Formosa do Rio Preto, na Bahia, também em Formosa do Rio sétimo lugar. Preto, Será que existe um isso. risco grande aí dessa competência na produção entre o Mato Grosso deve se preocupar com a Bahia? Não, não, não. Eu acredito que não. Nossa, a Bahia sempre produziu essa quantia de algodão. Eu acho que ninguém cresce mais tanto quanto o Mato Grosso, né? Nós temos a região do Mato Piba, que é na divisa de Maranhão, Bahia, que é um pouco acima aí de São Desidério e de Barreiras, mas lá são 4 estados, lá num triângulo de 4 estados, que está desenvolvendo muito, mas talvez eles não vão desenvolver tanto quanto nós aqui ao norte, mais ao norte nós aqui, Juara, Alta Floresta, toda a nossa região aqui, de Sinop para cima aí, está virando tudo agricultura. E tem uma grande vantagem que a agricultura ali está sendo muito viável, em virtude que está ficando perto do porto, lá do Pará. Aí o frete seria menor, o valor agregado da soja nessa região de Sinop para cima, aí, Alto Floresta para cima, é melhor do que a nossa região aqui. A minha preocupação da Bahia era justamente isso, com frete, por estar mais próximo à região litorânea, talvez a criação de um porto ali, eu não sei quais são os planos, mas também talvez a proximidade ao Porto de Santos não representa um risco, então. Não, não, não. A Bahia aí, nessa região de Barreiras, o que eles tinham de agregar em hectares ou quantia de abertura, está tudo aberto, está tudo, como é que eu vou dizer, consolidado. Não tem a possibilidade do aumento de hectares de plantio. O que está tendo novas fronteiras, vamos dizer assim, é assim que o agro trata, é essa região do Mato Piba e a região norte nossa aqui, até essa região que a gente acabou de falar. O meu questionamento é sobre o escoamento da safra, né? Mas falando sobre isso, a criação de ferrovias, né? Vamos já aproveitar e falar sobre isso, já que nós temos aí uma interligação muito boa que vem lá do Porto de Santos para chegar até aqui Lucas do Rio Verde, né? Isso aí deve trazer também, a gente já até conversou por aqui sobre isso, né? Acho que foi até com você, mas deve representar uma melhoria para o produtor rural também? Eu acho que é um benefício muito grande para a região, porém eu particularmente não acredito muito que a ferrovia vai trazer muito resultado final para o produtor, porque a ferrovia em si ela traz bastante benefício, mas ela está na mão de poucos, vamos dizer, quem são os donos desses vagões. Você já sabe como um produtor rural, eu quero comprar um vagão para mim transportar minha produção. Você não vai ter acesso a isso. Ou seja, eu acho que a tua Fica o linha de monopólio. raciocínio. Isso, a tua linha de raciocínio é essa. O trem, ele é beleza, né? Ele vai ser maior, é como se fossem vários caminhões, mas o dinheiro vai só para um só para rumo, no caso. E todo o dinheiro, quando é centralizado em poucas pessoas, ele não traz o benefício que deve trazer para uma comunidade. Então, esse dinheiro teria que ser pulverizado. E, bom, vai baixar o preço, o trem. Chegando o trem aqui, hoje o frete vamos dar um exemplo, R$ 350 a tonelada para ir para Santos. Se um trem vai levar tantos caminhões, então quando você levar um saco de soja no trem, o preço seria a metade. Escreve isso daí, a hora que tiver trem aqui não trará benefício para o produtor rural. É uma linha de pensamento muito interessante, né? E Radical. será que esse dinheiro ele vai ficar centralizado para onde? Dá para a gente já pensar isso? Apesar de que também tem um pouco distribuído para o trabalhador, para o empregado, para o maquinista,
para a pessoa que vai fazer a manutenção, para a pessoa da limpeza, mas é um dinheiro pouco, né? É pouco, você vai beneficiar esse maquinista ou essas coisas. Mas e daí quantos caminhões a menos que vão na estrada, que isso também é um problema, certo? Polui, perigo e tudo. Mas esse caminhão que sai daqui, ele sustenta um restaurante na estrada, o borracheiro, o pneu, o combustível, também agrega, também isso dá volume de empregos, né? Enquanto que no trem serão menos empregos. Né? Mas tudo é progresso, tudo é. De repente, o próprio governo lança que você possa comprar um vagão, ou você possa alugar um vagão. Excelente. Aí o resultado seria para o produtor. Interessante. A gente vai continuar essa linha de pensamento para onde é que vai ficar concentrado o dinheiro de quem, aliás, das empresas, né, das ferrovias. Mas depois do nosso intervalo, vamos fazer um breve intervalo comercial. Agora são 6 horas e 29 minutos, são 2 minutinhos só. A gente faz uma pausa e daqui a pouco continua falando sobre esse assunto. E vamos falar também sobre os problemas que a chuva trouxe para a cidade de Nova Mutum. A rodovia BR-63 está interditada lá na região, hein? Segura que a gente volta já já. Estamos de volta com Agrodebate e eu vou tentar resolver aqui, que eu dei uma apertadinha no meu fone de ouvido aqui, eu acho que ele desconectou, mas enquanto a gente tenta resolver esse probleminha, tem o Jornal da Record daqui a pouquinho, minha gente. Agora são 6 horas e 36 minutos. Às 6 horas e 50 minutos, no nosso horário local, tem Jornal da Record com as informações do Brasil e do mundo. Então vamos ver quais são os destaques do Jornal da Record de hoje. Boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje, no JR, prefeito de Taboão da Serra e candidato à reeleição, José Aprígio da Silva, é baleado na Grande São Paulo. Aprígio estava em um carro blindado e foi atingido no ombro. Presidente Lula anuncia crédito de 150 milhões de reais para comerciantes prejudicados pelo apagão em São Paulo. No Oriente Médio, Israel divulga imagens do disparo que atingiu o prédio onde estava o líder do Hamas, na faixa de Gaza. E o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, recebeu hoje o primeiro voo oficial, após 5 meses fechado por causa das inundações. O JR começa às 7:50. Até já. Daqui a pouquinho. E a equipe foi show aqui na correria, hein? Parabéns, Paulo. Parabéns, Oscar também aí, ó, que estão aqui atrás, ó. Paulo e Oscar, sempre ajudando a gente aqui nos bastidores, conseguir aqui bem rapidão resolver o problema. Mas vamos lá. Vamos voltar a falar sobre o agronegócio. O Bianco está de volta aqui. Seja bem-vindo de novo. Nova Mutum. Aliás, antes da gente falar sobre isso, para onde vai esse dinheiro da Romo? São para empresários? De quem é o maior interesse? Porque teve investimento do governo federal aí, né? Benefícios através de subsídio e etc., para que seja criada, né? De quem que é o maior interesse de fazer uma ferrovia? Jossan, isso daí eles fazem, como é que é, tipo uma tomada de preço, um leilão, né? E quem pagar mais fica com esse poderio e essa administração disso. Mas só que para isso, vamos dizer, são bilhões o valor que é nesse leilão. E isso impossibilita qualquer agricultor de poder fazer isso. Poderia se fazer tipo uma associação, a ProSoja ou alguma associação, poderia entrar nisso para ver se poderia ser vencedora desse leilão. Aí seria, então, uma possibilidade, um sistema cooperativo, uma cooperativa de todos os produtores, e aí sim os produtores ganhariam.
Agora, provavelmente, quem ganha isso são mega empresários, investidores, são mega associações que ganham, a Previ ou esses grupos do Banco do Brasil e de outras associações que são de grandes centros e não são produtores rurais. E parando para pensar, assim, de quem que seria o maior interesse? Assim, em gerar competitividade de mercado, baratear o custo mesmo de uma commodity? Por que se cria? Porque vendo pela tua linha de pensamento, pode prejudicar algumas pessoas, né? Alguns empregos, aí pelo menos o número de caminhoneiros que serão necessários para fazer frete vai diminuir. Então tem gente que vai perder emprego. Então, de quem que é o interesse maior aí? De empresários que negociam com o governo federal e falam, ei, vamos abrir espaço para uma ferrovia aqui dentro? Será que é isso? O maior interessado de tudo isso são mega empresários. Eles pensam em trazer isso e eles ganhar o leilão. Esse que é. E eles pensam em ter lucro, porque provavelmente um trem desse, ele leva aí o que levaria 500 caminhões. E qual é o custo desse trem? 2, 3 maquinistas, vamos dizer, e o que mais? Nada. Menos investimento, cada vagão é menos investimento do que um caminhão. Então, provavelmente, eles vêm para ganhar dinheiro, eles querem ganhar dinheiro. Tá certo. Vamos para Nova Mutum agora, então, já que hoje de manhã, né, durante essa noite caiu uma chuva, que a gente recebeu chuva, né, Quintapurá choveu durante a noite inteira, mas a região de Nova Mutum foi mais afetada, né, a gente tem até aí imagens, vídeos que mostram essa chuva intensa, né, que alagou a BR-163 aqui no município vizinho de Nova Mutum. Olha aí as imagens, vão mostrando, né? Imagens da Rota do Oeste que mostram e que deixou a rodovia interditada, inclusive pelas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira. Vale lembrar que essa região de Nova Mutum, inclusive, né, que acho até que foi mais afetada justamente por conta das obras no viaduto que estão sendo colocadas, está sendo instalado ali, né? E aí teve que fazer um aterramento para subir, para que esse viaduto crescesse, subisse, né? Fosse elevado, de fato. Precisa fazer um aterramento. Eu acho que ainda não estava pronta ainda. Como é que fala? A parte de grama ali, a drenagem, sustentação, né? Pelas imagens que eu vi também, Jossá, eu acredito que também são 2 pontos, esse no viaduto e um ponto ali no Rio dos Patos, que é um pouquinho para cá de Nova Mutum, entre a usina e o posto Maria José. Penso que ali foi um grave problema que não se pensava ou não se imaginava que houvesse uma quantidade de chuva como tem aí. Esses dias nós estávamos comentando contigo sobre o atraso das chuvas. Mato Grosso é muito... chove, os de 1.900 milímetros a 2.300 milímetros, todo ano chove. Qual o prejuízo hoje que o produtor rural está tendo? Está tendo esse prejuízo que atrasou as chuvas. Agora, você imagina um produtor esse acima do Rio dos Patos, aí, acima da Mutum ali, onde ele tivesse colocado seu adubo lá, esse produtor, ele vai ter um prejuízo triplo. Por quê? Uma chuva de 150 milímetros, parece que foi o que deu lá, ela simplesmente lava tudo, ela vai tirar aquele adubo que estava por sobre a terra ali, vai levar para o rio e vai... Então, se não tiver essa centralização, tendo essa centralização de chuvas num momento só, o prejuízo é muito elevado para o produtor. Se tivéssemos distribuído essas chuvas lá, desde 30 dias até hoje, o benefício para o produtor rural seria imenso, porque ele já teria plantado o seu soja, ele já teria, esse soja já teria
crescido, vamos dizer, a janela do milho estaria garantida. Assim, muita gente não plantou, agora com uma chuva dessa, eles deveriam ter distribuído já o adubo a lanço, porque muitos produtores hoje fazem isso, eles distribuem o adubo e deixam depois a plantadeira para passar simplesmente com a semente, para ser mais rápido. E muito produtor ali não tinha nem distribuído a semente, deve ter lavado a terra num prejuízo incalculável para todos esses produtores. E aí tem mais esse agravante da hora de sair com o caminhão e ainda ter que ficar parado no meio da estrada. Isso tudo impacta no valor do frete, porque o caminhoneiro também, ele fica ali, ele tem suas despesas, alimentação, okay? E ele, quando ele tem um valor de frete, ele já calcula que em tantos dias ele vai até chegar ao porto para pegar um outro frete, porque no final do mês ele tem a prestação do caminhão. Então, um barco parado não ganha frete, né? É o lema que a gente sempre fala, e isso é muito... E esse prejuízo, vamos dizer, alguém tem que pagar. 90% disso sobra sempre para o produtor rural. E essa região ela já teve o tráfego, né? A Rota do Oeste, que é a concessionária que administra a rodovia, ela já fez o seu trabalho de limpar a pista e etc. Porém, estou fazendo uma atualização aqui, estou no site da Rota do Oeste, que informa que, segundo a informação que está aqui, tem um alerta, já que a interdição é parcial. Pelo que eu estou vendo aqui, agora em pouco a interdição ela estava no sentido sul. Então ela está no sentido pare... Como é que chama? Pare e continue, né? Norte. O que é que deu para ver nessas imagens sem a gente ter a certeza? E eu passei nessa região esses dias. Nós temos a pista antiga, né? A pista que era a coisa. Eles fizeram uma pista nova e automaticamente passou todo mundo a transitar nessa pista nova. Porém, na pista velha, o que eles fazem? Eles recapam ela, eles vão dar um trato nessa pista. Eles estavam andando, no meu pensamento, numa pista só. Ou pelo menos podia ser que estavam nas duas pistas. Aí, com a interdição da pista que está nas imagens aí, essa pista na direita, provavelmente eles estão trafegando somente na pista da esquerda. E como o movimento deve estar muito intenso, está nesse sistema de pare e prossiga, né? Tá certo. Isso daí é o viaduto, né? Essa imagem dali é o viaduto. Uhum. Então, o motorista que vai passar por lá tem que ficar atento, porque mesmo com o tráfego liberado, está nesse siga e pare, lembrei, siga e pare. Siga e pare, isso. Mesmo nesse modelo de siga e pare, vai ter que ficar parado um pouquinho na pista, né? Então, tem que se preparar para esse atraso aí na viagem. Bom, o programa de hoje está acabando, já são 6h40 e vai virar 48 minutos. Na semana que vem, a gente vai discutir alguns assuntos importantes, né? Tem um que nós não conversamos ainda, que tem muito a ver e que eu quero trazer isso aqui para o Agrodebate. Nós já falamos sobre o combustível verde, mas a ONU defende que o Brasil precisa criar mais demanda para combustíveis marítimos verdes. Você consegue bem rapidinho dar a tua opinião sobre isso ou não? Agora você me apertou, eu nem sei o que é esse. A gente se prepara, é o combustível para os navios, né? Mas a gente vai estudar esse assunto para a gente conversar na semana que vem. Será que seria o próprio etanol? Será que seria o próprio etanol? Também não sei. Mas o combustível verde. Ou biodiesel. Mas o combustível verde, né? De qualquer maneira, de uma maneira que polua mais. Menos. E também nós temos tempo ainda, Jostão, ou não? 1 minuto. Só 1 minuto? Bom, não, eu queria ver essa classificação aí que eu estava vendo das cidades, né, que estão, as cidades da economia brasileira,
Só para o Luiz Eduardo Magalhães, que está em 32º lugar ali, eu vi, e daí me chamou a atenção em virtude de Itanhangá e de Ipiranga. Luiz Eduardo Magalhães foi criado, o Antônio Carlos Magalhães, que era um senador que mandava no Senado, morreu esse Luiz Eduardo Magalhães, que era um filho dele. E aí o pessoal lá da Bahia quis dar o nome do filho dele, mas para isso podia se criar um município. Aí deu abertura para se criar um município de Itanhangá e um município de Ipiranga também. O Antônio Carlos Magalhães, a gente chamava ele de Toninho Malvadeza. Por que será? Deixa para outro agrodebate para a gente falar sobre isso. Tá Meu bom. pai, muito obrigado e um bom final de semana. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe, como sempre. Amém, você também. O agrodebate de hoje fica por aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Tem os cortes por lá e outras informações para você. Você que está ligado no 7.1, fica agora com o Jornal da Record.